O Zanin, Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, participa sempre com a gente aqui às sextas, e eu falo que é o nosso oásis aqui às sextas, quando a gente fala um pouquinho sobre cultura. É claro que o Zanin além de jornalista cultural, crítico de cinema, é professor de história também, porque ele traz tem uma bagagem incrível. Acho sempre muito interessante acompanhar as aulas aqui do Zanin com a gente no Bom para Todos. Como você está, Zanin? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita, e você? Tudo bem também. Hoje menos frio, né? Essa semana foi uma semana especialmente fria, mas hoje tem um solzinho gostoso aqui. Vamos falar sobre produções Fria mais brasileiras. intensa, né, Thalita? Nossa, pois é. É engraçado, né? Fria pra caramba, assim, um tempo frio, mas que semana quente com CPI da Covid, com cenário político, que Nossa. semana quente. As semanas têm se superado, inclusive, né? Uma mais quente que a outra, e a próxima promete, inclusive. E alguns Ah, personagens aí que desafiam qualquer ficção. Tava falando agora com o Leandro, surreal isso que aconteceu ontem, não? Na sua opinião também? Totalmente, totalmente. É digna de um filme, de um grande cineasta como Luiz Buñuel, que foi a expressão máxima do surrealismo, de criar situações absurdas e tal. Ontem, acompanhando a CPI pela TVT, eu não sabia se eu chorava ou se eu me divertia, Sim. porque é tragicômico isso, né? Esse Então, assim, Dominguete é um personagem, que é isso, não daria para escrever um personagem como esse, né, não Zanin? daria, não daria, não daria. Se você fosse escrever um roteiro de filme com um personagem desse, ninguém produziria o filme. Falar, não, personagem totalmente inverossímil, isso não dá certo. Ninguém do público vai acreditar na existência de um personagem desse. O filme não vai funcionar. Funciona na Ai, realidade, né? ai, que engraçado, Zanin. É isso, é tragicômico, viu? A gente ri para não chorar dessa situação Pois mesmo. é, pois é, pois é. Vamos falar sobre as produções brasileiras, então. A gente tem Vamos. destaque estreando nos cinemas e a gente começa com Ana, que é do Heitor Dalia. E vamos acompanhar os trailers. Hoje, como a gente tem um tempinho maior, pessoal, a gente vai assistir o trailer juntos e logo depois, então, o Zanin traz os comentários aqui pra gente, tá bom? Roda então, Ana, por favor. Ih, será que o Gui desconectou? Quando demora assim é porque... Aê! Teatro é uma verdade poética. Não atuam sem vida. Deixem que seus sentidos sejam seus guias. A seleção para a nova montagem começa amanhã. A peça mais montada no mundo. É um sonho para todos os atores. Ele tentou montar Hamlet 10 anos atrás e... Às vezes ele fica parado ali, olhando. De repente ele grita, mano. Para! Você é um impostor. E você vai fazer o quê? Ana, você sabe por que é tão difícil encontrar uma atriz para fazer o Ofélia? Porque essa atriz tem que ter experimentado uma relação louca, destrutiva, escura. Os desejos do Arthur, os impulsos do Arthur, o que o Arthur quer, o que o Arthur não quer. Você é uma das musas dele? Lembre-se, você é o príncipe, mas o rei sou eu. Mas poderia a beleza ter santuário melhor que junto à honestidade? Não te creio! Personagem muito difícil. Esqueça, Ana. Sabemos o que somos, mas não o que seremos. Em cena, no palco, no teatro. Tem que jogar. Você tem que aceitar que tem medo. Zanin, conta pra gente. Os personagens parecem muito bons, os atores, inclusive. Conta pra gente. Então, Luana é um tipo de filme que busca documentar não o teatro em si, mas os bastidores do teatro, os bastidores de uma montagem teatral
conduzida por um diretor bastante tirânico, aí, como esse interpretado pelo argentino Boy Holm. Eu te confesso que eu não conhecia esse ator. Ele é muito bom, diz que ele é muito conhecido, eu dei uma pesquisadinha, ele é muito conhecido na Argentina, principalmente pelo trabalho cômico dele em comédias, mas ele se sai muito bem nesse papel desse diretor veterano e que está montando o elenco e começando os ensaios para a montagem de uma das peças mais famosas do mundo, talvez a peça mais famosa do mundo, que é o Hamlet, de Shakespeare, né? Que é uma peça que vem sendo encenada aí há mais de 4 séculos e sempre fazendo sucesso. Por quê? Porque é uma peça que aborda um monte de temas muito próximos a nós, né? Independentemente do tempo histórico que a gente vive, que é o poder, a traição, o incesto, o abuso do poder, né? A resistência a ele e tal. E são temas universais, né? Escritos com uma maestria assim, fora de série, né? Claro, o Shakespeare talvez seja o grande clássico do mundo, né? Presente em todas as antologias, em todos os estudos que se debruçam sobre as maiores obras já feitas pelo espírito humano. Então toda geração reencena o Shakespeare como se fosse algo novo. E esse diretor imaginário, ele está montando um elenco e ele está com dificuldade tanto para encontrar um ator para o papel principal, que é do Hamlet, né? E de uma personagem feminina, que é Ofélia, que é uma personagem trágica, é uma personagem cujo pai é morto pelo Hamlet e ela acaba se suicidando, né, na história do Shakespeare, né? E tem essa atriz novata, né, que é interpretada pela Bella Linedecker, também não conhecia, uma ótima atriz jovem, emergente aí, uma atriz fazendo o papel de uma atriz que deseja um papel. E ela tem que convencer o diretor que ela vai estar à altura do papel que ela almeja fazer. Então, é todo um bastidor de peça e que mostra uma situação abusiva do diretor. Engraçado que a peça na qual se baseia o filme, ela foi encenada pelo Dália antes de que houvesse essa questão dessa reivindicação feminista contra os abusos consagrado pelo Me Too nos Estados Unidos, né? Antes que isso tivesse a evidência que passou a ter. Mas ela acaba sendo, vamos dizer assim, como se diz em linguagem um pouco mais pedante, ela acaba sendo ressignificada pelo que aconteceu depois, né? Então, ela trata muito, assim, de uma forma muito aguda, essa questão de até que ponto você pode ir num relacionamento abusivo em nome da arte. Eu acho que é uma questão aí colocada, e também existe a questão do relacionamento que vai se dar entre um diretor que é já praticamente um idoso, né? Um cara que está maduro, né? E uma moça bastante jovem que almeja ser atriz e almeja um papel de destaque na peça desse cara, que caracteriza totalmente as questões de abuso sexual que estão surgindo nos últimos anos aí e colocados em evidência. Quer dizer, como pessoas em posição de poder podem obter favores sexuais de pessoas que almejam alguma coisa que ele domina, né? Então, o filme traz isso de uma maneira bastante boa, bastante bem montada, e é um filme que também, além de todos esses problemas, é um filme que é uma reflexão sobre a arte, do tipo que já fizeram outros diretores. Por exemplo, o diretor francês fez um filme muito bom, muito importante, chamado Tio Vânia em Nova York, que é sobre a montagem da peça de Tio Vânia, de Tchekhov,
por uma companhia norte-americana. E ele flagra os bastidores dessa peça, né? O nosso grande documentarista, Eduardo Coutinho, fez um filme chamado Moscou, que é também sobre os bastidores do teatro. Esses filmes, Thalita, eles tentam mostrar o seguinte, no fundo, há algo de comum entre eles. Eles tentam mostrar como a arte não é uma coisa estanque, que é colocada à parte, mas como a arte e a vida se relacionam de uma maneira muito próxima, às vezes até inconsciente para as pessoas, né? Assim, como essa atriz, ela tem que mostrar que ela é capaz de sustentar esse papel, mas ao mesmo tempo ela representa para o diretor essa pessoa que talvez seja mais experiente do que ela é de fato, porque ela deseja chegar onde ela quer chegar. E o diretor também representa um papel de um guru, aquele que tem a última palavra sobre a escalação do elenco dele, mas aquele também que detém uma sabedoria enorme sobre a vida e sobre o teatro, que pode ser questionada no limite, mas ele, como interpretando a si mesmo como um mito teatral, mito, essa palavra hoje em dia é difícil a gente usar de uma forma neutra, mas, enfim, ele tenta interpretar esse papel onipotente de quem sabe todos os caminhos da arte e todos os caminhos da vida também. Então, arte e vida estão entrelaçados. Eu acho que esse tecido é o objeto desse filme, que é um belo filme do Heitor. Muito bacana. Achei bem interessante realmente o trailer. Vamos para o próximo, que é Rumo. É um documentário, é um resgate da trajetória, né, do grupo paulistano Rumo. Ficou marcado principalmente na história da música brasileira, mas foi muito importante aqui em São Paulo, né, nos anos 80. E eu achei muito bacana porque é uma mescla de animação, né, com cenas reais. É bem bacana, né? Vamos dar uma olhada no trailer, a gente já comenta. A crítica elogia muito o trabalho de vocês. Isso, né? sempre elogiou muito. O Luiz já tinha, acho que, quase 200 canções prontas naquela época, umas fitinhas cassetes mitológicas que existem até hoje. Estava fazendo cursinho para a Faculdade de Arquitetura em 72 e já existia esse nome Rumo no ar, né? A gente pegava uma música do Noel, a gente não queria aplicar sobre ela uma coisa vinda de fora. A gente queria entrar lá dentro e puxar fios. O Rumo teve essa busca do fundamento da linguagem da canção popular. Vagando pelas ruas sem profissão, namorando as vitrines da cidade. Era uma espécie de cientistas tentando entender e transformar aquilo de forma estética. Não vou, não quero, eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando. Quando fez a bolacha, pela primeira vez o cara botava uma lente de aumento para ver o sulco. Eu chorei. Tenho tanto te esperado, mas serei a primeira mulher a chegar até onde estás, pois na terra sou lograda e em matéria de amor eu sou sempre passada pra trás. Eu não sei se a gente se marcou na história da música aqui em São Paulo. Eu acho que sim. De uma maneira incomum. Boa noite. Que bacana. Você curtia o Rumo? Gostou de ver o documentário? Eu curtia e eu vou dizer uma coisa para você. O documentário me relembrou um tempo muito interessante na noite paulistana,
as pessoas que são da minha geração todas se lembram, que é da vanguarda paulistana, a vanguarda musical paulistana, que tinha como ponto, o point da vanguarda era o Teatro Lira Paulistana, que ficava na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, próximo da USP. E reunia o Grupo Rumo e outros artistas que se consagraram lá, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, né? E era mesmo uma tentativa de fazer uma música de vanguarda. Para quem curte música, ela estava assim, vamos dizer assim, forçando a linha evolutiva da música popular brasileira. Esse é um termo que apareceu, desculpe essa digressão musical que eu faço, mas esse é o termo que aparece assim, no final dos anos 60, principalmente com os irmãos Campos, a poesia concreta e tudo mais, que eles diziam que a música brasileira estava cansada, a música brasileira tradicional estava cansada, ela havia sido renovada com a Bossa Nova, e depois da Bossa Nova havia sido renovada mais uma vez com o tropicalismo. Caetano Veloso, dos baianos em geral, né? Caetano Veloso e Gilberto Gil, principalmente, né? E que isso seria a linha que eles chamavam, essa expressão, eles definiam como a linha evolutiva da música brasileira, da música popular brasileira. E essa vanguarda paulistana, que começa nos anos 70, mas se firma mesmo nos anos 80, seria, vamos dizer assim, um passo mais adiante dessa linha evolutiva, em relação ao tropicalismo, por exemplo, que era o must, né, que tinha subvertido os cânones da música brasileira lá atrás, final dos anos 60. Né? Enfim, esses artistas eram artistas que hoje a gente poderia chamar, que são artistas de vanguarda, que fazem uma música assim, que é uma música que não se enquadra exatamente no que a gente espera da música brasileira tradicional. Inclusive, eles faziam, além das composições próprias deles, eles faziam releitura de grandes mestres do passado. Eles interpretavam Noel Rosa, Taúfo Alves, né, e outros compositores consagrados da época clássica da música brasileira, só que de uma maneira moderna e totalmente surpreendente. E as composições deles eram muito surpreendentes. O guru desse, que o guru, vamos dizer assim, o líder desse grupo era um cara chamado Luiz Tati, né? Que professor da Universidade se tornou professor da Universidade de São Paulo e é um dos principais teóricos da música brasileira, da música como um todo, no país, ao lado do Zé Miguel Wisnik, que foi colega amigo dele e participou ocasionalmente do Rumo. Então eles faziam uma música totalmente diferente e muito criativa. Eles usavam assim traços da música erudita, dodecafônica, da música erudita mais assim sofisticada e quebradiça, vamos dizer assim, na música brasileira, mas usavam também de muito humor, de muita crítica. E as músicas algumas delas são um primor. Tem uma música do Luiz Tati chamada Felicidade, que eu recomendo às pessoas que procurem essa música para ouvir. Raramente eu ouvi uma música tão bem construída, autoirônica, como essa música. Apenas a título de um exemplo. Bem, então esse é um filme que traz de volta esse pessoal que brilhou nos anos 80, mas que continuou depois também. O grupo durou 17 anos, depois se dissolveu, deram um show no Sesc Pompeia até, um show de despedida, que os fãs foram e tudo mais, mas voltaram a se reunir depois, ocasionalmente, várias vezes. E era um grupo, eles falam isso no documentário, que uma das fórmulas do sucesso deles era o seguinte, que todo mundo do grupo tinha outra profissão, tinha outra forma de ganhar pão. Eram professores, ou tinham outros empregos em empresas e tudo mais. Então faziam aquilo por amor à arte mesmo. E podiam não fazer nenhuma concessão comercial. Eles faziam exatamente a música que eles queriam. E como eram grandes músicos, grandes compositores, fizeram música de excelente qualidade. Acho que
não tenho agora de cabeça quantos discos eles chegaram a gravar, acho que 6 discos, não é grande coisa assim em termos numéricos, mas são joias preciosas da música brasileira. E como a marca desse grupo era a criatividade, a inovação, a invenção, a irreverência, se você fizesse um documentário convencional sobre eles, talvez não funcionasse tão bem quanto esse do Flávio Frederico e da Mariana Pamplona funciona. Por quê? Porque ele busca, como filme, ser tão inovador quanto o objeto do filme em si. Né? Quer dizer, é uma adequação da inovação da linguagem cinematográfica para trazer, para retraçar a história de um grupo que foi muito inovador. Então, como o pessoal pôde ver no trailer, você falou, por exemplo, ao invés de fazer uma entrevista convencional com os componentes, esses são representados por avatares, vamos dizer, em termos de desenho, parece um desenho animado. E depois ao longo do filme, a gente vai ver que aquilo são locações reais, são ou o estúdio das pessoas, ou a casa das pessoas, eles foram filmados e por uma técnica gráfica, eles foram transformados em como se fossem desenhos animados. Okay? Eu acho que super funciona. Mas, de qualquer forma, mais do que esses recursos estilísticos e tudo mais, eu acho que realmente no depoimento das pessoas que a gente vê assim, a formação, as fontes de pesquisa deles, as histórias, como eles tiveram problemas, às vezes, de comunicação com o público, mas fizeram, às vezes, sucesso inesperado. Por exemplo, eles ficaram muito surpresos quando eles foram fazer uma turnê no Rio de Janeiro e eles notaram que, apesar de ser um grupo tão paulistano, eles começavam a fazer mais sucesso no Rio do que propriamente em São Paulo. Então, é um grupo cercado por uma série de coisas inusitadas, de fatos inusitados, e que reuniu muito talento. Então, o filme é muito legal, o filme é muito bom, eu achei ótimo mesmo o filme, e ele serve para isso para a gente também, para resgatar essa página musical da nossa história, que vale a pena a gente voltar a ela, ouvir os discos dele. Eu passei a semana, depois que vi o filme, eu passei a semana ouvindo de novo as músicas dele, estão disponíveis aí nos serviços de streaming e são facilmente encontráveis. Então, eu recomendo tanto o filme quanto a música do Grupo Rumo, que é uma música bem legal, bem humorada e muito criativa. Tá vendo? Eu falo, não é só aula de cinema, de história, mas é de música também aqui com o Zanin. E eu fiquei tão imersa aqui que me cantaram que faltam poucos minutos e eu nem vi passando esse programa. Daí eu quero te fazer uma pergunta. A gente não tem muito tempo, né? Tem 3 minutinhos. Eu sei que você quer há muito tempo falar sobre Hit Parade. Você quer falar hoje, nesses minutinhos que restam, ou quer deixar para a próxima? Vamos falar rapidinho, então, sobre o Hit Parade, Pode já falar. que a gente está falando de música. Imagens. Isso. Vamos só rodar as imagens enquanto, então, a gente fala sobre Hit Parade. Conta pra gente, Zanin. Vou falando junto com as imagens, então, né? Então, isso. Essa é uma série sobre os bastidores da cena fonográfica nos anos 80. Que é a época do Grupo Rumo, só que o Grupo Rumo não entra nessa história do Hit Parade, né? E são 8 episódios que a gente fica assim, ligadíssimo neles, porque a gente vê que é uma cena fonográfica assim, feita de golpes baixos, de conluio entre gravadores e animadores de TV, o famoso jabaculê, que as pessoas pagavam para que a música fosse divulgada em programas de auditório, programas de rádio e tudo mais. Chegavam assim, isso aconteceu na verdade, né? Apesar de ser uma série ficcional, criavam cantores falsos e vendiam para o público. Por exemplo, um cantor brasileiro que foi vendido como se fosse um cantor americano que não saberia nem falar português, né? Então ele tinha que se comunicar através de um intérprete, né? São coisas assim absolutamente inacreditáveis, mas que
pasmem, aconteceram, quer dizer, são tratadas livremente, como eu disse, como ficção, mas por trás de cada história existe um fato real na qual ela se inspira. E a última coisa que eu quero falar é baseado num livro de um colega nosso, André Barcinski, e é dirigida pelo Marcelo Caetano, que é um excelente diretor de cinema. Ele fez um filme chamado Corpo Elétrico, que é um filme maravilhoso. Então esse cara tem mão de diretor e essa série, além de informativa sobre essa época da indústria fonográfica do Brasil, ela é divertidíssima. Então é muito legal isso aí e eu recomendo vivamente que as pessoas se divirtam e aprendam que no Brasil, às vezes, as histórias mais incríveis às vezes colam, por incrível que pareça. A gente fecha, na verdade, falando sobre surrealismo, da forma como começamos a conversa, né, sobre nossa realidade. Surrealismo nunca foi tão atual quanto hoje. Não é? Essa série está disponível na Globoplay e canais Globo. Zanin, tô estouradaça, mas foi muito bom conversar com você. Tava com saudades, viu? Um beijo enorme, bom final de semana e até semana que vem. Até. Beijo para você. Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, participa sempre às sextas aqui com a gente.